Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente linda de todo o Brasil, de todo mundo ligadinho na Canção Nova. Nome bonito, né? Canção Nova. Quando nos anos 70, o Padre Jonas participou de um encontro com o Padre Irala. O Padre Irala é um grande padre. Sabe a música? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor. Do Padre Irala. Aí o Padre Irala foi fazer um curso com o Padre Irala. Mandou dividir em grupos, mas tinha esse nome bíblico. E o pastor falou assim, vai chamar Canção Nova, Padre Irala. Mas, pai, mas Canção Nova não é bíblico. Como não, meu padre? E o Salmo 95? Cantai ao Senhor um canto novo. Ah, que sabia sacada. Disso? 10 anos depois, o Monsenhor Rico, Dom Rico, o cardeal polonês, amigo de João Paulo II, na reconhecimento pontifício, fala Canção Nova, o canto novo, está lá nos nossos documentos. Que coisa de Deus, né? É de Deus, né? É lindo isso, Canção Nova. Mas não fala Canção Nova. Olha que mansão linda. Essa mansão é verde, é mansão. Então, diretora, não é canção. Eu contar uma canção linda para você. Não, é canção. Não é? Essa mansão é amarela. Não, essa mansão, ela é verde. Então é Canção Nova. Nossa, ó, sonoro. Sonoro. Você gostou, né? Gostei demais. Você é fonoaudióloga ou eu que sou? Eu que sou. Não, eu confundo. Você toca violão? Não. Você toca violão e eu sou fonoaudióloga. Você é fono. Isso. Então tá bom. Gente, hoje um programa casal maravilhoso. Perfeito, olha. Café com leite. Acho que é o contrário. Café com leite. Fonoaudióloga e cantor. Radialista e cantor. Pronto. Aliás, quando você me conheceu, eu estava somente acompanhado de 120 mil pessoas no Morumbi. É verdade. Você ouviu minha vozinha lá no meio do palco, né? Verdade. No meio da plateia? Você viu assim, só um pontinho preto. Você e o Padre Jonas. Mas, gente, hoje o programa está muito legal. Experiência com o amor de Deus. Quem vai contar essa experiência com o amor de Deus são um casal muito querido nosso, João Bosco Moreira e Lúcia Helena de Araújo. João Bosco e a Lúcia são muito queridos, conhecemos bastante, né, bem? Muito bem. E vão contar a sua experiência com o amor de Deus. E o João, lá no meu o nome dele é João Pintor, né? Excelente pintor, gente. Os seus contatos. Ele pinta o carro, pintou uma Kombi que a Miriam casou. É linda. Ai, que saudade dessa Verdade. Kombi, meu Deus. Me arruma uma Kombi, eu quero uma Kombi de novo. Meu Deus, né? Tem uma mão para... Olha, o seu carro fica zero. O homem tem uma mão que nem meu pai. Meu pai também era um funileiro dos excelentes, como um grande amigo deles também, amigo de trabalho, de tomar também aquele remédio, ele chica navial, chamado Quequé. O João, ele fez como isso para sempre. Já fez para sempre, João? Fez esse ano, Nossa, né? esse ano, que bênção. Olha, o João, tem uma... Você consegue ler a frase do Papa aí? Lógico. Olha, essa frase tem que ler antes de apresentar o casal. É isso mesmo. Essa frase do Papa no Vatican News 2013. Aquilo que precisamos, especialmente nesses tempos, são testemunhos credíveis, que com a vida e com a palavra tornam visível o Evangelho, despertam a atração por Jesus Cristo, pela beleza de Deus. O que nós precisamos? De testemunhos que façam a gente acreditar cada vez mais, né? Muito credíveis. Então estão aqui o João Bosco, são de Lorena. Você também é de Lorena, Lúcia? Sim. Lorenense? Sou lorenense. Olha só. Quantos anos vocês se conhecem? Faz 37 anos. 37 anos. E aqui está a pauta aqui, eu já contei, mas eu quero aqui começar com você, Lúcia, que o João Bosco, se você não sabe, tem um ministério de cura interior, raríssimo hoje em dia. O verdadeiro ministério, hoje em dia tem uns passos, tanto passo para dar, que quando você dá o passo, você está morrendo, tanto passo você deu, está curado já, mas é ele, Júlio Brebal, falando esse homem trabalhou no meu Maranatá, é pai dele também. No meu Maranatá, em 75, esse homem trabalhou. Então, Júlio Brebal, João Batista Nascimento, não é? Pessoal de cura interior. A turma de que Zé Pretinho, Zé Mané, João Lis, João Vidrinho, a turma Pantoja, a turma do Mé, convertida. Convertida. Só né? gente boa. Então, esse povo tem um ministério de cura interior.
O João tem um ministério de cura interior maravilhoso, Deus deu para ele palavra de ciência e tal. Mas, Lúcia, quando você conheceu o João, não era assim. Como é que era o João quando você o conheceu? A gente se conheceu em 85 e os dois praticamente bêbados, porque Você ele também tomava um gole, bebia bastante. né? Acompanhava ele. E aí, eu falar a verdade, eu bebia até mais que ele. Você bebia mais que o João? Porque ele, além de beber, ele usava droga também. Nossa. E eu só bebia, né? Bebia. Eu só bebia. Mas foi assim, uma coisa que não... Foi uma noite, nós queríamos ficar uma noite só. Só que aí a nossa história, mal sabia nós que ia ter uma longa história. E eu engravidei. Nessa noite você engravidou? Não engravidei em seguida, Sim. Mas Sim, naquele dia. na sequência engravidei. Aí nós fomos morar junto, né? Porque aí vinha uma criança, nós fomos morar junto. Tá? E o bebê nasceu, e o João do mesmo jeito. Na droga e Na na droga bebida. e na bebida. E aí eu já tive que dar uma maneirada, né? Por causa do bebezinho. Mas somente uma maneirada. Mas não não é que parou. eu parei, não. Né? E com 1 ano e 8 meses, a gente descobriu que o bebê tinha câncer. O no bebezinho de rim. vocês. Ele já nasceu com esse câncer. Meu Deus. 1 ano e 8 meses ele tinha o bebê. Como é que chamava o bebê? David. David. Mas nessa época, o João estava trabalhando na Volks em Taubaté. Né? E ele tinha diminuído um pouco, porque era um serviço de responsabilidade, então ele estava maneiradinho. Só que aí veio essa situação da criança. Né? E ele, totalmente desnorteado, ele pega e pede conta do serviço para vir para Lorena e ficar só com a gente, sabe? Na época que nós mais precisávamos do emprego dele. Mas aí eu falei, bom, vamos lá, né? Aí o menino fez a cirurgia, passou mais 2 anos e ele veio a falecer, sabe? Quantos anos faleceu o neném? Ele faleceu com 4 anos. Meu Deus. Como é que foi isso para você, João? A Lúcia está contando a parte dela, né? Como é que foi para você esse comecinho? Foi assim... Você diz o começo que eu fui ficar com a Lúcia? A Lúcia, eu gostava da Lúcia, né? Então, poderia não haver um sentimento do lado dela, né? Assim, mas eu já gostava dela. Eu já observava ela nos bailes, ela era amiga das minhas irmãs, né? Então, assim, até tinha uma amiga nossa em comum que eu via falando para ela, eu ainda vou casar com a Lúcia, né? E acabou que esse dia chegou, né? A gente acabou ficando junto mesmo e veio a acontecer dela ficar grávida. Então, para mim, foi tudo de bom, foi tudo que eu realmente queria, né? Até que comento com ela até hoje. Eu não me arrependo nem um minuto de ter conhecido ela, de ter ficado com ela. E se eu pudesse casar, eu casaria de novo com ela, lógico, né? Porque eu vejo que a Lúcia foi uma mulher escolhida por Deus na minha vida. Eu fiquei com a Lúcia porque realmente existia um sentimento da minha parte por ela forte, né? E ela foi bem clara naquilo que ela falou para mim. Olha, eu vou ficar com você, mas eu não gosto de você. Eu não quero responsabilidade, né? Assim que eu falava. E aí, quando aconteceu o caso do neném, Sim. como é que você ficou? Quando aconteceu o caso dele, para mim foi um choque, porque eu era muito apegado no menino, né? Meu primeiro filho. E quando eu falei para minha família que a Lúcia estava grávida, né? Então ninguém aceitavam, porque eu era novo e a Lúcia já tinha uma idade um pouco mais avançada. Já tinha uma filha, né? Já tinha uma filha. Então eles achavam que a Lúcia, ela, enfim, estava querendo me enganar, né? Que o filho não era meu, etc. Coisa de pai mesmo, coisa de mãe, né? Que o meu pai já não tinha mesmo. E a família dela, imagina, o que falavam de você também, né? A família dela... Nem vou comentar. Nossa Senhora! A mãe dela era bem contra, porque a mãe dela falou, esse João, ele é meio louco. Falou? Falou pra ela. Não falou mentira, não, né? Não mentiu não, falou a verdade. E aí a gente começou, né? Eu abri mão de tudo, né? E a gente foi morar junto, fomos morar em 2 cômodos juntos. E mesmo né? casado, você continuava na droga e na Mesmo pinga? casado, mesmo junto Depois com ela. de menino?
mesmo depois que o menino. Mesmo depois que o menino nasceu, eu fumava maconha. Na época, eu comprava assim, umas 400 gramas de maconha, levava para dentro da minha casa, fumava em casa, fumava perto dele, né? Eu fumava dentro da minha casa, em vez de quando que eu saía com alguns amigos para a rua, né? Mas sempre que eu vinha para Lorena no final de semana, eu já trazia maconha e eu nunca usava pouco, usava bastante, como eu falei, né? Eu já comprava de 300 gramas para frente, né? Já cheguei a ter que comprar meio quilo de maconha só para o meu uso, né? E isso quando eu estava trabalhando na Vux. E eu tinha um irmão meu que falava muito comigo em relação a isso, né? Para que eu largasse das drogas, para que eu assumisse a Lúcia, o David, né? E como foi você enfrentar a situação do menino doente? Aí pesou mais ainda. Nossa, foi um baque, porque quando eu descobri realmente o que significava a palavra na época tumor de Wilms, né? Que na época não se falava em câncer, falava em tumor de Wilms. Aí que caiu minha ficha que era câncer. Aí, então eu entrei em pânico na fábrica, já com a realidade de tanta droga que eu fumava, né? Que eu fumava maconha o dia inteiro lá dentro da Vux. E Você fumava na boca? fumava na Vux. Nos intervalos. Os carros já saía já tudo Nos intervalos eu já fumava. potente. Já. Então, tipo assim, quando era alguns minutos, eu entrava no vestiário e ficava pensando na situação, para onde que a Lúcia tocou nesse assunto, que eu entrei em pânico. Eu falei, e agora? Aí eu já não tinha cabeça mais, porque eu resolvi pedir conta da fábrica. Aí, bem. E aí, Lúcia? Ele pediu conta da fábrica quando mais precisava, né? E aí, como é que foi? E como é que foi? Aí a gente teve que ir para Taubaté com a criança, né? Mas para a graça de Deus, que Deus providencia tudo, mas na época nós achávamos que é sorte, que sei lá, né? Porque a gente não conhecia, a gente não vivia nada da igreja, né? E fez a cirurgia, tudo, mas depois teve um tempo, eu ia para São Paulo com ele para fazer quimioterapia, radioterapia. Isso já foi quando voltou de novo, porque ele fez a cirurgia, mas depois de um ano voltou. E aí já não dava mais para ser tratada aqui em Taubaté. Então nós íamos para São Paulo. E às vezes eu chegava meia-noite de lá, porque eu ia de ambulância. E tinha que voltar às 5 horas da manhã para lá, porque eu não tinha na onde ficar lá. E aí, pro final, eu ficava sentada num sofá assim, sabe? Na portaria do hospital. Aí, quando dava uma certa hora, sempre parecia alguém e me levava para dentro, pelo menos para pôr ele deitado, para ele dormir. E assim foi os nossos 2 anos e pouco, que foi a cirurgia, mas o tratamento, né? Que com 4 anos ele não resistiu mesmo. Que quando chegou na última semana, a médica de São Paulo pediu para mim ficar aqui em Lorena com ele, para que acontecesse o óbito, nós não tivesse que gastar para trazer para cá, porque nós não tínhamos condição. Então, nós ficamos, quando ele começou a passar mal, aí foi internado na Santa Casa de Lorena, sabe? E ali nós ficamos 11 dias. Tá? Foi muito difícil, foi uma época mais dolorosa da nossa vida. Mas Deus já estava ali com nós. Porque eu lembro que mesmo eu não sendo praticante assim, eu lembro que eu entrei no banheiro e ajoelhei e pedi para o Senhor, sabe? Falei que se fosse para ele continuar sofrendo do jeito que ele estava, por que o Senhor não levava ele? Né? Eu falava a Deus, nem falava Jesus, porque eu nem sabia que Jesus existia. Ah, meu Deus, por que o Senhor não leva ele, então? Né? E ali, naquele momento ali, já aconteceu o primeiro milagre na nossa vida, só que nós nem prestamos atenção. Que foi que uma irmã do João entrou e chamou ele lá para fora. E foi nesse momento que realmente aconteceu a ida do meu filho. Só estava eu e ele, sabe? Porque o João estava muito nervoso. Então, a irmã dele foi mandada por Deus lá, tirou ele do quarto. Quando o João voltou, o nosso filho já tinha morrido. E aí, João? E nesse tempo todo você estava
cheirando ainda as coisas. Tava, no dia que o David faleceu, eu não tinha usado droga, não. Mas eu tava, Olha. assim, bastante nervoso, né? Porque eu tinha feito um propósito para a Lúcia que se ele morresse, eu dava um fim na minha vida, que eu era muito agarrado nele. Você tinha falado isso? Eu tinha. Eu já não queria para mais viver. Ou eu fazia isso ou a gente se separava. Aí a gente fez um acordo até nesse dia, de realmente ela viver a vida dela e eu viver a minha. Eu acho que o que unia nós dois era o David. Ah, só para entender, vocês combinaram, então, se o menino falecesse, vocês iam se separar. A gente ia separar. Olha. Gente, Nossa. eu falei que esse programa, não é? Tá vendo, gente? A gente está fazendo uma história, voltando no tempo, né? Uma história desse casal aqui. Que maravilha você que patrocina a Canção Nova, você contribuinte da Canção Nova. Tem jeito, como fala o nosso querido Cleto Coelho. Tem jeito. Tem jeito para Tem jeito, gente. Você vai ver o desenrolar desse programa, a história desse casal aqui, não é? Que constitui uma família maravilhosa. Mas para chegar lá, foi um caminho árduo. Um caminho, talvez você esteja passando hoje. E vendo esse programa, você vai pensar, opa, tem jeito. Não desiste de ninguém da sua família. A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já com o nosso programa Minha Família é Assim. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema, a experiência com o amor de Deus. Quem está conosco é o João Bosco e a Lúcia, contando a sua experiência com Deus. E o Nelsinho deixou uma pergunta no ar, né? Falou assim, vocês terminaram o bloco falando que vocês, se o seu filho morresse, vocês iam se separar, né? Mas vocês dois estão aqui juntos hoje, né? Então, e passou já um tempo. O que aconteceu nesse tempo, Lúcia? Então, mais uma vez antes, né, logo que meu filho morreu, a gente estava naquela ainda, né? Separa, não separa, porque na hora a gente falou, mas depois a gente ficou assim, né? Separa, não separa. Eu engravidei de novo. Aí eu falei, bom, não foi dessa vez. Não foi dessa vez ainda. A separação não foi. E tivemos mais um menino. E com o nascimento desse menino, o João, eu ganhei um menino à noite, o João foi pro clube dançar. E quando foi 6 horas da manhã, o João foi lá no hospital. Entrar lá, a sorte, eu não sei o que ele fez lá na portaria. Colocaram ele para dentro para ele me ver e ver a criança. Mas ele estava bêbado. E com essa entrada dele lá, ele começou numa choradeira, mas numa choradeira, porque a gente tinha perdido um menino e nasceu um outro menino, sabe? E na época não fazia ultrassom também, não não, sabia? não fazia. Não sabia que era assim uma surpresa na hora que o bebê nascia, né? E fomos embora. Eu falei, bom, agora eu acho que a nossa vida vai melhorar com o nascimento, né, do outro filho. E aí a gente foi seguindo mais uma vez, tentando, mas aquela situação de bebedeira não mudava. E eu também, aí comecei a largar as crianças com a minha irmã e comecei também a beber de novo. Beber também, de novo? De novo. Deus do céu. Tá? Onde vai acabar essa história, gente? Deixava minhas crianças com a minha irmã e meu pai era alcoólatra. E ficava no bar e eu ficava no bar bebendo junto com meu pai. Olha. E assim foi. Aí quando ele começou a ir no AA, o João começou a ir no AA, ele ainda aguentou eu bebendo com meu pai. Não é, bem? Sim, sim. Ele às vezes chegava lá na olaria para ver as crianças, porque aí teve esse tempo que eu estou falando da minha irmã, foi assim. A irmã dele despejou a gente da casa dela. Como é que é? Com 3 filhos. Com 3 4 filhos. filhos. Não, era o João Paulo e a Carol, porque aí nasceu uma menina, a Carolina. Tá? E a Dani. E tinha a Dani é a minha filha. Aí a irmã dele despejou vocês. Despejou nós. E aí Nem o ela que aguentou aconteceu? vocês. Não aguentava. Ninguém aguentava. Os meus irmãos cansavam de falar comigo. E aí a minha irmã, para não me deixar na rua, ela me acolheu lá na casa dela, né?
E ele ficou morando numa oficina, porque a mãe dele não aceitava lá, do jeito que ele estava bebendo. E ela não queria lá. E a gente ficou alguns meses assim. Aí eu engravidei de novo. Eu tive a minha caçula, que é a Mariana. Tá? Aí a minha irmã falou assim, olha, vocês dois têm que tomar vergonha na cara e casar. Mas eu nunca tinha pensado em casar. Tá? Ela falou, você tem que casar, Lúcia. Vocês têm que parar com isso, vocês têm que ir na igreja, vocês têm que casar. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí, nisso, estava acontecendo, ia começar um seminário de vida lá no bairro do Olaria, na igreja São Pedro. E a gente morava no bairro do Olaria. E a minha irmã pegou e me falou, você vai participar desse seminário. E eu pensei assim, eu vou para ela parar de me encher o saco, né? Vou lá. E fui. Aí fui primeiro domingo, segundo domingo, mas eu não via a hora que terminasse para me sair, para me ir embora. Mas quando foi no quarto domingo, no sábado, esse bebê, a Mariana, que é a caçula, ela era bebê ainda, ia fazer 1 aninho. E ela teve uma dor de ouvido e começou uma infecção. Mas ela já tinha feito um tratamento há 1 mês atrás do mesmo problema, só que começou de novo. E o médico já tinha falado para mim que se voltasse a infecção, ia ter que fazer uma cirurgia. Nossa. E eu falei para minha irmã assim, eu não vou no seminário, já eu achei uma brecha para mim não ir no seminário. Eu não vou no seminário. Ela falou, você vai, eu vou dar o remédio para tua filha, você não precisa ficar preocupada. Olha. E eu fui, né, para não arrumar briga com a minha irmã, ela, mãezona, né, cuidando de mim, dos meus filhos, né. E eu fui. E chegou lá, naquele momento de oração, aí a pessoa que estava ministrando lá falou, entrega os seus problemas para Jesus, para você ficar em paz, para participar bem. E eu peguei, vou entregar, vou fazer essa experiência, né? Aí entreguei a minha filha para Jesus. Pedi para que ele tomasse conta da infecção do ouvido dela, que ela não chorasse, não desse trabalho, para minha irmã. E qual foi a minha surpresa quando eu cheguei? A minha irmã falou assim, ela não chorou, eu dei o remédio para ela e ela está dormindo ainda. Olha. Tá? Quando eu fui olhar nela, nem vazando o ouvido estava. Aí eu falei, o senhor me ganhou. Pensei, o senhor me ganhou. E aí sim, eu fui vendo que eu poderia viver diferente. Sabe? Eu não sei, alguma coisa mudou em mim depois que eu vi a minha filha curada. Tá? João, ela falou que você morava na oficina. Você dormia onde? Nos carros, no cama? Como é que era esse tempo que você passou assim? O que passava na sua cabeça? Vocês separados assim, só via? Eu dormia num monte de jornais, uns lixos que tinha na oficina, né? Tinha um cômodo em cima lá, onde guardava banco velho, essas coisas, né? E ali eu ficava, porque eu saía da oficina e ia para o bar, ficava bebendo, às vezes ia para alguma biqueira, ficava usando droga, né? Alguma casa de colega que usava droga, a gente ficava usando droga, mas não ia na casa da Lúcia, porque a irmã dela, ela tinha colocado um limite, né, nas nossas relações. Então, para evitar também confusão, né, eu não ia, ia melhor. Eu dava prioridade para o que era errado mesmo. Né? Então, eu ficava ali na oficina. Fiquei um tempo na oficina, mas só que nesse período na oficina, eu fui morar com um rapaz, que saí da oficina, e fui morar num quarto, 2 cômodos, com um rapaz. E ali nesse cômodo, ali realmente eu pude viver mais um pouco do sofrimento meu. Porque ali morava 2 bêbados, eu já não ligava mais para droga, então eu deitava e acordava bêbado, né? E lembro que às vezes eu acordava com ele mijando em cima de mim, né? Quantas vezes eu acordei que ele dando um banho de urina em mim, né? E eu sempre tinha uma medalha milagrosa de Santa Catarina de Laboré, né? E a minha avó, ela sempre me catequizou,
né? A minha avó, ela sempre me apresentou para Deus. A minha avó era uma mulher que ela investia 100% na minha conversão, sem mesmo eu saber o que significava conversão. E até que um dia eu tomei uma decisão de pedir para minha mãe me dar uma chance. Que eu queria sair da vida que eu estava. A Lúcia vivendo na casa da irmã dela. E a Lúcia já tinha parado de beber? Ela foi primeiro ou estava mais ou menos? Não, para falar a verdade, ele parou primeiro ainda que eu. Nossa Senhora. Foi aí minha mãe me deu uma oportunidade, né? Eu pedi essa oportunidade para minha mãe, ela foi falar com essa irmã minha mais velha, né? E como a Lúcia falou, que foi a irmã que despejou. E até eu trago esse despejamento como as mãos de Deus. Para mim, eu falo para minha irmã até hoje, falo, olha, a melhor coisa que você fez na minha vida para mim foi ter me colocado na rua. Com filho, com mulher. Ela não sabia o que fazer com vocês. Não, porque eu não criava expectativa de melhora para ninguém. Então, eu tinha que passar por esse vale, por esse fundo do poço, né? Então, eu tinha que chegar onde que eu cheguei e pedir socorro para minha mãe. Porque a minha mãe não aceitava em casa que eu, além de beber muito, eu ficava valente e queria bater na minha mãe. Nossa. Né? Então, assim, eu tinha uma história... Aí você que apanhava, sua mãe é forte. Sim, eu tinha uma história, né, com a minha mãe que eu não concordava da maneira que ela me criou, né? Da maneira que ela me tratava. Então, eu tinha um ódio muito bravo da minha mãe. E eu bebia, eu me transformava, eu queria dar nela de qualquer jeito. Então, a minha mãe tinha um pé atrás comigo. Qualquer mãe tem mesmo, né? Teria na situação dela, né? Então, o que eu fiz? Eu fui, falei com ela falou que ia pedir para minha irmã. Aí ela falou com a minha irmã, e eles falaram, a gente vai te dar uma chance, né? E nesse período de dar a chance que eu falei para ela que eu precisava de alguém para me ajudar, que eu não estava aguentando mais. Aí foi aonde que entrou uma outra pessoa na minha história que me levou para o AA. Que ano, né? Foi isso? Mais ou menos? 30 anos atrás. Mais de 30 uns 30 anos atrás. Aí o AA era bem forte, hein? Era, o AA era Valdinho, o Zé Pretinho, que era tudo. 96. Não, peraí, isso foi em mesmo. 96 que 97 começou, foi quando eu fui para o seminário de vida. Foi em 96 que eu conheci o AA. Só que no AA, pelo quarto encontro que eu fui, eu saí dali e eu tinha um irmão que eu saía dali do AA e ia para casa dele beber. E no dia que eu saí, que eu parei na casa dele, ele já colocou a pinga e eu falei para ele que eu não queria, que eu não ia beber mais. Ele não sorriu de mim, ele apenas falou que seja verdade, né? Ele não foi assim aquela pessoa que zomba, fala que não acreditava, que é irmão, então ele acreditava que eu ia parar de beber, né? Ele via a situação que eu estava, ele me ajudou bastante também. Aí eu saí dali e comecei a não beber mais, porque eu fui vendo que eu ouvi um testemunho e através daquele testemunho, eu sentado ali, eu olhei na pessoa que estava dando testemunho e falei, se Deus fez na vida dele, por que não pode fazer na minha? Apesar que o AA, ele não se fala de Deus, ele fala de um poder superior. Poder superior. Mas eu falei, se esse poder superior mudou ele, por que não me muda? E eu saí dali com aquele propósito de encontrar esse poder superior. Nossa. Entendeu? Aí foi ali que começou a minha história na busca de querer algo mais na minha vida. Foi onde eu conheci as aldeias de vida. Gente, aqui eu quero fazer um parênteses. Na origem do PHN. Quem criou o PHN foi Padre Jonas Abib. Por quê? O seu Oswaldinho Nunes, o primeiro presidente da Associação Nacional em 74, que era um alcoólatra, o seu Oswaldinho Nunes, ele tinha uma área de 25 quilômetros de terra, ele chegando em Piquete. Ele ia arar o terreno com uma caixa de cerveja. Tomava assim, punha outra caixa. E com uma 12. 12 é uma carabina.
E ele um dia estava com o filho dele, um dos 16 filhos, 15, faleceu o Ronaldo, por tempo tem. Dona Eunice estava, um beijo, a mãe Eunice Nunes, né, querida, 96 anos, lúcida, está assistindo o programa, né, querida, comadre da Luzia, madrinha do Tércio. Ela estava rezando por ele, e ele estava com o trator, com o menininho, molequinho, filho dele. Menino, a cerveja e a arma. A arma aqui, porque tinha um lobo, tinha naquela época aquela coisa atacando o gado e tal, ele já resolvia o problema. O trator entrou numa valeta, ele estava meio sapecado, virou, não é? A arma disparou, o menino caiu para um lado, ele caiu para o outro, o trator passou por cima da perna, mas numa valeta que não pegou a perna dele e parou. E ele voltou para casa, né? E chegando lá, a Dona Eunice estava esperando ele já e disse para ele, tal hora, estava rezando por você e foi a hora que aconteceu. Então ele teve uma conversão muito linda e ele começou a ir no AA. Aí ele pegou quem? Os nomes, Zé Pretinho, João Vidrinho, Zé Mané, Mané Gambá, Zé Luiz, a turma, o Zé Luiz, né, da Canção Nova também, de São José dos Campos, saudade do Zé Luiz, até me emociono. Essa turma, o Zé Pretinho, ele bebia tanto que ele tinha aqui, ó, o lábio queimado. Amigo do meu pai, da fábrica, eles tomavam, destilavam álcool na folha de laranjeira para tomar. Né? O Zé Pretinho, ele encontrou o AA, e ele foi batizado no Espírito, ele viu um padre rezando na capela, uma filha, ele entrou na filha, estava de fogo, chapado. Então foi fogo, fogo. O pastor rezou para ele, ele parou o fogo na hora. E não conheço até hoje um homem com tanta sabedoria, tanta unção como o Zé Pretinho. Convivi com ele muito, porque meus 15 anos, por causa do violão, de Piquete, a minha cidade, né? Zé Pretinho, que marcou o Pelé, jogava muita bola também. Amigo do meu pai, né? Amigo do meu pai. Você conhece o tal de Quaiudo? Quem é Quaiudo? Quaiudo é diretor, é o meu pai, amigo do João, que era bom de lambada também, nós corria. Então, Padre Jonas, aí o seu Oswaldinho começou a implantar o AA. Inclusive, ele ia no começo da TV, da Rádio Canção Nova, quando a Luzia entrou no lugar da Bel Cortez para fazer o Clube do Ouvinte Canção Nova, tinha um quadro que o seu Oswaldinho falava sobre o AA. Então ele pegou essa turma toda, Zé Pretinho, Zé Mané, Zé Lindo, Mané Gambá, o Zé da Égua, o João Puta Merda. É o nome pequeno. O nome tudo pequeno. Toda a turma, essa turma se converteu, foi pro cursilho na época, e experiência de oração, com o Padre Jonas. Então foi essa leva. Aí, por hoje não. Qual é o lema do Alcoólatras? Por hoje não. Não vou tomar o primeiro gole. Porque o negócio do álcool, eles falam, eu sou sempre alcoólatra, né? Sim. Se eu tomar o primeiro gole, eu não paro. Porque esse que é o alcoólatra, ele quer tomar um gole, ele quer tomar a adega inteira. Ele não para. Por isso, por hoje, não. O por hoje, não. O PHN, Padre Jonas pegou do AA. Do seu Oswaldinho, de eu tomar o primeiro gole. E dessa turma aí, que era o secretário, Zé Pretinho, não precisa. Pula o outro que eu falei lá, o Zé da Égua, a turma do que tomava todas, que se tornaram um instrumento de Deus maravilhosos. O Zé Pretinho, ele tinha em 75, ele tinha já o HD, ele falava imagem com cor, eu estava vestido tal, assim, a pessoa sem conhecer, então unção, então esses homens. Aí o PHN, então o Padre Jonas criou, estou falando de 75, né? Não me dizer assim, o Nuno não era nem nascido ainda nessa época, né? Nem o pessoal de hoje, ninguém era nascido. 74, por aí, 73. Aí tinha esse lema. Esse lema, por hoje não. Aí é nessa leva que pega o João também. Pegou o João também. Pegou o João também e arrancou, em vez de ser haja arco, haja arco, não, Alcoólatras Anônimos, que é uma grande graça. Você tem que procure os Alcoólatras Anônimos, que é uma grande graça. Aí esse homem curado, né, nesse propósito, por hoje não, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Mas esse é o próximo intervalo. Minha gente, a Canção Nova é um celeiro, o Padre Jonas falou isso, que é um celeiro de muitas palestras, muitos livros. Olha esse livro do Monsenhor Jonas, Famílias Reconstruídas no Amor, né? Nos dias atuais, vemos um ataque massivo das forças do mal naquilo que é o bem mais precioso que poderíamos ter a família.
de todas as formas, cada vez mais ardilosa. As famílias sofrem e sem famílias estruturadas fica difícil gerar bons cidadãos, capazes de construir uma sociedade justa, igualitária e ideal para todos. Toda família é sagrada, ela é uma instituição de Deus. Então, o Padre Jonas, o homem conhece muita família. Quantos cursilhos esse homem foi trabalhar, foi fazer, que o Dom João mandava ele em todos os cursilhos que tinha na época, todos. Saia de Areias e ia para o cursilho, entender confissão e tudo mais. Então, loja.cançãonova.com, você pode ir lá e você adquirir esse livro. Agora, gente, nós temos que sair da pinga. Eu estou ficando bêbado de tanta pinga. Eu acho que ele que toma, ela toma aqui. Foi ele que tomou de novo, ele voltou a tomar. Nós vamos sair dessa pingaiada? Vamos sair, chegar. pelo amor de Deus. Então, falei do AA, e aí você já teve um toque de Deus no seminário de vida do Espírito. Quando chegou em casa, é a sua filhinha que estava com o ouvido, né? Lá, o médico falou que ia operar e tal. Estava curada. Aí, como é que começou esse processo na sua vida? Então, aí o que surgiu em mim? Surgiu um amor dentro de mim que eu não sabia de onde que vinha. E aí eu descobri que era a Jesus na Eucaristia. Que lindo! E eu queria comungar, só que não podia, porque a gente não era casado. E aí eu falei, nós vamos casar então. A minha irmã tinha falado tanto, só que nisso, diácono, a minha irmã faleceu. Essa irmã? É, ela faleceu antes da gente se casar. Vocês casaram, ela não viu? Ela não viu. Viu do céu. E aí, conversamos, decidimos. Casamos num dia de semana, numa terça-feira, assim, só com os padrinhos mesmo, tá? Porque era uma ansiedade que a gente tinha de receber Jesus na Eucaristia. Tá? E aí, a luta foi abrandando, não que não tivesse mais, ainda tinha as lutas, né? Mas só que Jesus ia encaminhando a gente, ensinando. Você me falou uma vez que você ia na capela e tinha um Cristo lá que você rezava. Como é que é? Eu lembrei agora, é isso? Sim. E isso a gente já estávamos morando na casa que a gente mora hoje. Que também foi assim, a casa foi uma bênção de Deus, sabe? E eu saía, o João, nessa época, o João estava começando com a cocaína, porque ainda teve a parte da cocaína, né? Meu Deus do céu. E eu saía, levava as crianças no Conde, na escola, e ia para a Capela Azul, lá no São Joaquim. Eu chamo de Capela Azul ainda, mas agora é reformada, não é mais azul. E eu passava as tardes lá com Jesus sozinha. E eu deitava lá no chão e ali eu ficava. Sério? Sério. Às vezes eu não falava nada, eu só ficava lá. Tá? E na confiança em Cristo. Eu sabia que eu não podia fazer nada, mas que Ele tudo pode, né? E aí saía de lá, pegava as crianças e ia embora. Isso foi muito tempo. E quando foi um dia, o João foi convidado para fazer a aldeia de vida. Você tinha falado nesse ponto. E ele foi fazer as aldeias de vida, né, João? Foi. E aí, como é que foi? Conta aí, do seu lado. Foi muito bacana, porque na aldeia de vida, antes de viver esse momento da aldeia de vida, eu já tinha vivido muitos problemas, tinha causado muito problema na vida das pessoas. Eu tinha saído de um acidente de carro, né? E estava indo para Minas drogado, bati um carro a 140 por hora. A pessoa que bateu de frente comigo quase morreu, fraturou o crânio, teve que sair dali de helicóptero e não aconteceu nada. Eu gosto de falar do meu testemunho, da parte onde eu entrei no hospital, lá em Virgínia, e ali se encontrava uma pessoa internada num quarto. E quando eu entrei, essa pessoa falou assim para mim, eu não sei o que você aprontou, não sei o que você fez, mas uma coisa eu digo para você, eu venho aqui toda noite, eu luto pela minha vida. Venho aqui tomar coquetel toda noite é isso aí, ó. Entra aqui às 10 da noite e sai às 6 da manhã. Nossa. Mas se você não morreu nesse acidente é porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Nossa.
Sem te conhecer. Sem me conhecer, nunca me viu e nunca nos vimos mais. Só foi essa conversa. Mas eu acolhi aquilo ali, entendeu? Independente de quem veio essa profetização, eu acolhi aquilo e fiquei em silêncio, porque realmente eu não machuquei, não deu um arranhão em mim. Mas eu tive que ficar lá porque a polícia me prendeu, né? Porque, por causa do acidente, houve vítima, né? Prenderam minha CNH e eu passei a noite ali naquele hospital e nisso a minha irmã foi me buscar. Foi aí que entra segunda vez a minha mãe de novo na minha história, né? Porque eu passei para ver o carro que eu tinha batido, olhei no carro e falei, nossa, para sair daí é só por Deus mesmo. E vim embora. A Lúcia falou, a gente precisa falar com a sua mãe. Antes disso eu já tinha tido umas overdoses na sala. E as crianças tudo pequena, que eu cheirava cocaína das 8 da manhã até as 9 da noite no outro dia. Até cansar. Não tinha limite, não. Aí, o que aconteceu? E essa sempre rezando, porque ela falava, vamos falar para sua mãe. Eu falei, não, pega o crucifixo e reza para mim. Deus vai me libertar disso. E até que aconteceu que aí minha mãe chegou, eu vim de Minas e falei, mãe, eu não estou aguentando mais. Não estou, eu estou usando cocaína. E aí entrou a medicina. Foi importante, né? Fiz um eletro. A pessoa que fez o eletro em mim olhou na chapa e falou, olha, mais outra pessoa que falou, olha, se você não tem religião, eu vou falar uma coisa para você. Deus te ama muito. Porque uma pessoa que usa o tanto de cocaína que você usa e não ter um diagnóstico no cérebro, né? Felizmente, eu vou passar uns remédios para você dormir, passar a dormir bem, para você desintoxicar e dar uma direção para a sua vida. Essa pessoa que me atendeu é muito religiosa, um médico muito religioso, Dr. Jorge, um homem muito católico, um homem de Deus. E ele me direcionou. E ali eu fui conhecer as aldeias de vida, né? Que aí foi onde que eu me deparei com muita coisa ali. Eu pude experimentar uma dose do amor de Deus por mim, né? Ali Deus já começou a me transformar. E dali eu fui trabalhando nas aldeias, mas eu senti que eu queria mais. Eu queria mais, né? Eu amava trabalhar nas aldeias de vida, amava estar ali. Mas eu queria mais, então eu fui convidado para fazer um retiro. Pela Canção Nova, Missão de Lorena. E a Lúcia que ia fazer esse retiro. Só que Deus é maravilhoso, né? Ele pegou essa ficha da Lúcia e deu para mim. Falou, quem vai é o João. E eu fui fazer esse retiro. Esse retiro foi um divisor de água na minha vida. Esse retiro aconteceu há uns 16, 17 anos atrás. Ou um pouquinho mais, se eu estiver errando a data. Mas esse retiro foi um divisor de água, porque esse retiro ali, verdadeiramente, eu pude ter o meu encontro sobrenatural com Deus. Aonde eu fiquei diante de Jesus, ali eu pude verdadeiramente sentir a presença do Espírito Santo, me mudando por inteiro. Eu comecei a cair das 8 da manhã até as 2 da tarde na hora do retiro. O que aconteceu? A pessoa que estava direcionando esse retiro não permitiu que ninguém me tirasse de lá. Uma mulher de muita sabedoria. Ela somente falou assim, deixe ele, que esse momento é o momento dele e com Deus. E eu fiz um momento de Nossa Senhora, que precisava viver aquele momento para me reconciliar com a minha mãe. Foi um retiro de cura mesmo, profundo. E eu lembro que eu saí e sentei e fiquei olhando para a cruz. Eu nunca ouvi Jesus falar comigo, mas aquele dia ele foi bem claro. Ele falou, eu vou te devolver suas pernas, João. Mas a partir de hoje, você só vai para onde eu quero. Oh. E eu saí dali andando. As pessoas que estavam comigo no retiro ficaram assustadas, porque viu um homem arrastando igual uma cobra,
no chão e de repente sai andando, pulando, gritando e louvando a Deus e orando em línguas, né? E eu entrei no dormitório, arrumei minha cama, mas a hora que eu entrei no carro, que eu voltei embora, e me vinha a passagem, né, de Isaías, onde Deus falava, né, profundamente no meu coração, que Ele estava fazendo nova todas as coisas, né? Escuta, Israel, meu servo. Aí eu também vivi um momento de intercessão de novo pela Lúcia, a importância dessa mulher estar do meu lado. Sim, porque nesse dia, já que eu não fui fazer o retiro, que quando ele falou que ele ia, achei melhor ele ir mesmo, né? Mas estava tendo um cerco de Jericó na nossa paróquia, na Nossa Senhora de Fátima. E eu falei para minha filha, falei, eu vou passar a noite com Jesus lá. Aí ela falou assim, então eu vou com a senhora. E nós fomos. E nós ficamos a noite inteira com Jesus, intercedendo para que tudo corresse bem com ele e que ele fosse libertado mesmo de tudo que prendesse ele, né? Deixa eu só interromper você, Lúcia. Então, fala para quem está em casa a importância dessa intercessão e como a gente não deve desistir do marido, porque às vezes acontece todas essas coisas. Então, qual que é a sua palavra para quem está em casa e que precisa rezar pelo marido e não desistir? Olha, às vezes a gente pensa assim, não aguento mais, vou sair dessa, que é mais fácil. Você abandonar a pessoa é mais fácil. Só que não, bem. Não desista dos seus. Eu chorei muito, mas Deus me recompensou. Eu consegui a libertação do João. A nossa família hoje não é perfeita, mas eu garanto que poderia ser pior. O Papa fala muito pra gente que não existe família perfeita, não é mesmo? Não tem. Não tem, sempre tem uma dificuldade, sempre tem um problema, isso faz parte da natureza humana, né? Mas, João, você conseguiu então sair dessa? Consegui, graças a Deus. Hoje, quantos filhos tem? Tem 4 filhos. Quantos netos? 2 netos da minha parte, mais 4 da meus. parte da Lúcia. Então vocês olhem, São 6. olhem as fotos aí que está passando aí dos netinhos, olha. Já é que nem o vô, é um excelente funileiro, né? Moreira Carne. Moreira Carne. Moreira Carne Lorena, gente, é a oficina do João lá. E o pequenininho já vai trabalhar com a barretinha com o vô já, né? Então hoje quem vê vocês, vê que realmente Deus existe, né? Deus existe, porque a história de vocês é uma história assim impactante. É uma história que parece uma história de filme. Aliás, daria, né? se tiver algum cineasta, olha que filme daria, que filme de ação daria a história desse casal, né, João? A gente escuta muito isso, né, Jaco? E eu dizendo assim, Márcia, depois que eu vim desse retiro também, eu não toquei nesse assunto, mas vou tocar porque foi muito importante. Uma semana antes de eu ir para esse retiro, de ontem ainda lembrei, estava na missa, lembrei para ela, foi aqui que eu chorei muito. Uma semana antes de eu ir para esse retiro, eu estava na paróquia Nossa Senhora de Fátima, estava tendo um encontro lá. Não, um encontro não. Era uma missa, né? Era uma missa. E era o Padre Roger que estava celebrando. Sim. E na hora da comunhão, estava tocando a música da Adriana, Filha do Céu. Não esqueço dessa música. E na hora da comunhão começou a tocar essa música, né? Filho do Céu. Sou filho do céu. Aí eu chorei muito ali naquele momento, eu chorei muito. E me lembro que eu vivi ali um momento muito místico, que eu tinha em 2002, quando eu fiz a aldeia, eu tinha partilhado com o Padre Pedro, que eu tinha vontade de ser ministro de Eucaristia. E eu me lembro que eu olhava para os ministros distribuindo comunhão e uma luz muito forte ali no ostensório, no sacrário, ela apareceu e pedia, eu sentia como uma voz falava, olha para mim, e eu não queria olhar porque eu não me achava digno por causa da minha história, sabe? E aquela voz persistia, olha para mim, eu, a Lúcia e a minha enteada, e eu chorava muito ali. Que benção, gente. Olha, gente, que louvar muito a Deus, porque o João, grande amigo de meu pai, e meu pai, o Nelson Corrêa, está no céu já, né? Meu pai é uma pessoa muito boa, coração enorme.
O João tem um apelido do meu pai, João Balaio. Meu pai não falava João Balaio, falava outro nome, que não posso falar aqui. E eu conheci o João através do meu pai. E vou te contar uma coisa que você não sabe. Vocês conhecem a Vitória ali, Lorena? Trabalhou no Padre Riverino ali, a Vitória Negona lá. Sim. Mulher do Ditinho da autoescola. Vitória contou que quando o pai vinha das consultas, ele passava horas no Santíssimo rezando. Você sabia disso? Sabe? Eu não sabia disso. Porque meu pai, ele rezava e falava para ela assim, você me espera. Depois eu quero falar com você. Ela ficava um tempão lá e meu pai rezando. E minhas irmãs não sabiam disso. E meu pai teve uma história assim, muitos anos sem comungar. E antes dele falecer, 3 dias antes, eu sou muito grato ao Flavinho, que eu falei, Flavinho, eu não posso ir em missão. Meu pai está morrendo aqui, mas meu pai não é como o pai do Dunga, que já participava. Meu pai não... Eu estou aqui para preparar o meu pai. Eu falei isso para ele. Ele foi do meu lugar na missão. Levou mulher e 3 ou 5 filhos dele. Foi até melhor que eu ter ido. E apareceu um padre lá. Eu falei, meu pai não pode comungar? Eu falei, vou confessou meu pai. Ele falou, pode trazer comunhão para o seu pai. Meu pai comungou 3 dias. E no 3º dia ele faleceu. E depois, faz pouco tempo que a Vitória me contou essa história do meu pai, que ele ia para o Santíssimo e rezava muito tempo lá. E eu tenho certeza que meu pai está no céu, se conheceu o coração do meu pai. Então, no final desse programa, o que a Lúcia falou, gente, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista de ninguém, porque tem jeito. Olha que testemunho lindo, que programa lindo, os contribuintes de Canção Nova nos deram a graça de fazer. Queria mostrar mais a foto da família do João. E hoje você pode chamar o João também para consertar o seu carro, mas para consertar também a sua família, para ele te atender a oração. E a Luz também ajudam muita gente hoje nesse conselho. Deus abençoe vocês. Amém. A história Muito de vocês é obrigada, maravilhosa, é linda. Meu diretor, você estava acreditando em mim? Que programa lindo. Cada dia eu falo, pô, mais lindo que o outro. Estão fazendo, gente? Que Deus abençoe vocês. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Deus abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pai Jonas, por ter inventado o PHN. Por hoje não. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos nós